Olá, começa agora mais um programa Fé com você. Boa noite, já tem um monte de internautas aqui no chat. Boa noite a Thaís, a Lu, o Valdir, a Fábio, a Elaine. Bem, hoje especificamente vocês vão estar só na minha companhia, porque o Paulo está participando de um programa de televisão em Aparecida, tá? TV Aparecida. Então, eu vou conduzir o programa hoje junto com vocês, que com certeza trarão uma contribuição tremenda ao nosso programa com as suas perguntas. Quem não estiver no chat e quiser entrar, pode estar acessando o chat e fazendo parte de um grupo seleto de pessoas aqui que ficam conversando, inclusive, entre si. E se quem tiver alguma dúvida e não conseguir entrar no chat, pode mandar a sua pergunta pelo linha direta. Bem, o nosso tema de hoje é pedofilia, Osasco, São Paulo. Osasco é um município de São Paulo, fazendo a sua parte. E eu tenho como convidada aqui ao meu lado, que eu vou agradecer profundamente por ter vindo ao meu convite, pedagoga e ela é vereadora da cidade de Osasco, Ana Paula Rossi. Obrigada, Ana Paula, pela tua vinda aqui e contribuição. Boa noite, Graça. Boa noite aos internautas. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de hoje estar aqui participando do A Fé com você. Que bom, é bom. Então, vamos começar. Fazer uma pergunta, Ana Paula. Como que se deu a sua trajetória política? Porque vereadora, uma mulher, eu sei que hoje tem muitas mulheres na política, mas a gente sabe muito bem que ainda existe um resquício de preconceito, apesar das mulheres terem assumido diversos postos políticos hoje. Como que foi essa tua trajetória? Você podia falar pra gente? Sim, lógico. Na verdade, eu comecei há pouco tempo na política. Eu sou filha de político. Meu pai, Francisco Rossi, já foi prefeito na cidade de Osasco 2 vezes, atualmente deputado federal, exercendo seu 3º mandato. E eu comecei nos bastidores, né? Eu nunca pensei em sair candidata, nada, em participar mesmo, assim, ativamente da política. Eu sempre fui muito tímida. Só que as circunstâncias acabaram me levando, né, a disputar. A primeira vez que eu disputei uma eleição foi a prefeita de Osasco, e na eleição de 2004 eu fiquei em 3º lugar, tive 25 mil votos. E agora, na última eleição, eu fui candidata a vereadora pelo PMDB, fui eleita, né, única mulher, né, nós temos em Osasco 21 vereadores, então 20 homens e uma única mulher. Então, isso que você falou é realmente, apesar de hoje a mulher ocupar um espaço maior, inclusive na política, né, não só na política, mas inclusive na política, ainda a gente percebe que não é ainda, né, numa condição de igualdade. É a condição de igualdade que falta. E aí, eu soube, li muitas matérias a respeito do seu trabalho, é um trabalho muito voltado para o bem das pessoas, né? E eu li essa questão da pedofilia, de todo um projeto que você tem desenvolvido com relação à pedofilia. Como surgiu isso? Como que você começou a se interessar por esse assunto e que tipo de trabalho vocês acabaram desenvolvendo em Osasco? Então, na verdade, antes de ser vereadora, eu fui secretária de Assistência e Promoção Social na cidade de Osasco, em 2 oportunidades. Então, ao todo, fiquei 3 anos como secretária. E ali a gente já fazia esse atendimento de crianças, adolescentes, né, vítimas de violência. E o ano passado, eu já eleita, né, ainda não tinha tomado posse, eu recebi na rádio, eu também faço um programa de rádio, recebi um release da assessoria do deputado estadual José Bruno, daqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, dando assim, prestação de contas de uma audiência pública que ele realizou na Assembleia desse tema, com relação a esse tema, né, o combate à pedofilia, que contou também com a presença do senador Magno Malta, que preside a CPI da pedofilia no Senado. E ali esse assunto chamou a atenção, porque realmente era um número significativo de crianças que nós atendíamos vítimas de violência, de abuso sexual. E ali, antes mesmo de tomar posse, eu fiz um contato com a assessoria do deputado e pedi um pouquinho mais de informação. E aí surgiu a ideia, né, a partir da audiência pública da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de levar essa discussão para os municípios,
e eu então já entrei logo no início do mandato, eu já entrei com pedido de uma audiência pública que ficou marcada para março. E aí, meu pai em Brasília, como deputado federal, tem amizade com o senador Magno Malta, e um dia, por acaso, eles estavam com ele me ligou, eu fiz o convite ao senador e ele aceitou. Inclusive, ele esteve na cidade de Osasco no dia 18 de março, que foi o dia da audiência pública, participando e levando um pouquinho também para a cidade de Osasco. E essa questão, esse tema, né, que eu acho que é muito importante. Eu agradeço esse espaço, tá falando, porque para a gente, hoje, ainda mais agora, que eu tenho um pouquinho mais de convivência com esse tema, e cada vez mais eu tenho certeza que a melhor alternativa é o quê? A prevenção. E a prevenção, ela só vem através da informação. Exatamente, vem através da informação. Uma pergunta em função do que você colocou agora. Você falou que você cuidava de crianças e que existia um número significativo de abuso. Houve alguma pesquisa desse número de abusos? Você tem alguns dados? Sim. Assim que eu pedi essa audiência pública, eu procurei um pouquinho mais de informações com relação à cidade de Osasco. E ali eu me deparei com a primeira dificuldade, né? Pedofilia, ela não existe como crime, não é tipificada no Código Penal, então ela não existe como crime. Então, ali eu peguei, através do delegado seccional da cidade de Osasco, ele me passou informações relacionadas a abuso e suspeita de abuso, de assédio sexual a crianças e adolescentes dentro do município no período de 1 ano. E ali eu identifiquei muitos casos, e diferente do que as pessoas imaginam, né? Geralmente quando você fala de abuso sexual de criança, adolescente, as pessoas no primeiro momento imaginam o quê? Uma adolescente, uma menininha já com seu corpo formado, né? Então um homem vem e assedia uma criança, vai assediar uma criança, mas que já tem corpinho de moça, e a nossa realidade não é. Isso já é gravíssimo, né? Mas assim, eu me deparei com situações de crianças, e continuo me deparando, infelizmente, porque os números são alarmantes, crianças de 1 ano vítimas de abuso sexual, bebês, crianças de 2 anos, então meninos e meninas, e de cada 10 casos, em 6 o pai é o abusador. Nossa, que aí a gente, como sexólogos, né, a gente coloca, quando é a família, a gente chama de incesto até, né, tem uma outra nomenclatura em termos de sexualidade. Então seria o que a gente chama de incesto, até para clarificar, né? É que pedofilia realmente pode falar. É o desejo sexual, né? É um distúrbio, né? Tá dentro dos transtornos sexuais, né? É uma parafilia. É uma parafilia, exatamente. Então, assim, é considerado uma doença porque é o desejo sexual de um adulto por criança. Lembrando aqui que esse adulto, na maioria dos casos, é homem, mas pode ser mulher também. Inclusive, tem um caso, eu li a respeito, na década de 70. O problema é que é muito mais difícil verificar quando é uma mulher. Por que é mais difícil verificar quando é uma mulher? Só se sabe quando é uma mulher quando deixa alguma marca, algum hematoma, alguma coisa que transpareça isso. Então, existia um caso em 70, um dos primeiros casos a ser registrado, que foi muito divulgado, de uma empregada que fazia sexo orovaginal na criança e que acabou deixando marcas, e por isso foi descoberto, né? E também tem a questão, dependendo da idade, às vezes uma mulher fazendo, né, alguma reação de sexualidade com uma criança, menino, por exemplo, ele às vezes não conta, porque dependendo da faixa etária, fica camuflado isso, não fica? Na maioria dos casos fica. Por quê? Porque o pedófilo, ele não é agressivo no primeiro momento, né? Ele age com a sedução. E como geralmente, porque eu falei que em cada 10 casos, em 6 o pai está envolvido. Mas quando não é o pai, sempre a pessoa, na maioria dos casos, em mais de 90% dos casos, a pessoa é muito próxima. A pessoa em que a criança tem vínculo afetivo, tem vínculo de confiança. Então, é algo assim, é muito cruel, é algo muito covarde, porque essa criança, a criança é desprovida de malícia. Na realidade, ela não tem escolha, né? E ela é desprovida de malícia. Então, eu já peguei alguns casos em que a criança sofria esse tipo de abuso e não percebia, e tem até boletins de ocorrência dizendo isso, que a criança só denunciou que era vítima quando ela viu. Hoje em dia esse tema está sendo tão debatido em TV,
passa algumas manchetes, então assim, algumas notícias com relação a isso, e a criança identificou, falou, mas isso acontece comigo, por quê? Porque como é com a pessoa que ela tem vínculo afetivo, é muito difícil, ela não tem a malícia de perceber que aquele carinho não é um carinho normal de pai, não é um carinho normal de mãe, não é um carinho de avô, de tio. E, né? E a ameaça, ela geralmente ela vem